Amém, queridos? Deus te abençoe, te guarda e te dê uma ótima noite na presença do Senhor. Nós nos reunimos aqui para exaltar e glorificar o nome do nosso Deus. Vamos orar, querido? Vamos ficar de pé, vamos orar? Eu quero que você ore por alguém. Chega perto de alguém, tá? Ore por alguém. Não tem necessariamente que ser a pessoa que está do seu lado. Na verdade, eu até gostaria que não fosse a pessoa que está do seu lado, mas que você orasse por alguém. Deixa Deus te usar. Aproxima de uma pessoa. Eu gostaria que você olhasse. Olha se tem alguém que está sozinho, chega perto. Tá, querido? Deixa Deus te usar. Queria que você não conversasse com mais ninguém a partir de agora. Aliás, na verdade, já está atrasado. Você não deveria ter conversado nada depois que entrou aqui. Deveria ter conversado só com o Senhor, apresentando a Ele seus louvores, apresentando a Ele canções. Desde que a gente entra pelas portas do Senhor, nós devemos entrar com ações de graças, com hinos de louvor. Agora eu pediria a você que fosse um instrumento de Deus na vida dessa pessoa que está aí do seu lado. Muitos de nós desejam ver o reino de Deus estabelecido, mas a gente não faz muito ou quase nada para que o reino do Senhor seja estabelecido. Isso quando nós, na verdade, não acabamos amaldiçoando as pessoas ao invés de abençoá-las. E eu vejo que muitos de nós têm perdido uma chance muito grande de influenciar a vida uns dos outros através da oração. Muitos de nós têm perdido lindas e grandes oportunidades de mudar a história de alguém, primeiro através da oração, do nosso testemunho, mas a gente perde muito tempo, às vezes com coisas pessoais. Perdemos muito tempo com conversas pessoais, ao passo que a Bíblia nos manda remir o tempo, porque os dias são maus. Olha, deixa Deus te usar, abençoa quem está do seu lado. Enquanto você vai abençoar daí, eu vou primeiro repreender toda a incredulidade e eu vou repreender toda a oração contrária. Se alguém estiver aqui nesta noite pensando que vai fazer oração contrária e vai funcionar, eu quero te dizer que tua oração já está derrotada em nome de Jesus. Quero dizer que eu me levanto contra todo levante de Satanás na tua vida. Eu me levanto contra todo pensamento contrário à vontade do Senhor. Eu me levanto contra toda principado e potestade que se levante na tua mente ou na mente de alguém, em nome do Senhor Jesus Cristo. Levanto pelo poder da palavra todo e qualquer pensamento contrário à vontade do Senhor. Está anulado agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Todo e qualquer desejo que seja contrário ao propósito de Deus de te abençoar ou de abençoar alguma pessoa, eu repreendo em nome do Senhor Jesus Cristo. Mesmo a pessoa mais incrédula que está aqui vai ser tocada pelo poder que há na palavra do Senhor. Mesmo a pessoa mais incrédula será tocada pelo poder do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Pai querido, muito obrigado. Eu coloco cada vida nas tuas mãos e já repreendo alguns espíritos malignos que o Senhor acaba de mostrar neste lugar. Eu repreendo, para a glória do teu nome, repreendo todo o espírito de surdez. Eu repreendo nesta hora todo o espírito de cegueira espiritual. Eu repreendo nesta hora todo o espírito que tem feito as mentes divagarem, andarem, passearem distantes da tua presença.
eu repreendo toda resistência contra a palavra do Deus vivo. Eu repreendo toda resistência contra a presença de Deus. Repreendo toda resistência quanto ao manifestar da presença de Deus. Eu repreendo, Senhor, nesta hora, toda resistência quanto a receber o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu repreendo, Senhor Deus, todo espírito maligno que faz com que as pessoas se alegrem com o esporte, mas se entristecem na casa do Senhor. Eu repreendo este demônio feroz que tem agido na nossa nação, tem feito as pessoas terem disposição para o que é mundano e tem feito elas terem sono, desânimo, preguiça por aquilo que é do Senhor. Está repreendido em nome de Jesus todo demônio que se levante contra a pregação do Evangelho. Caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória do teu nome. Tua palavra, Senhor, ela jamais vai voltar vazia, ela vai prosperar naquilo que ela foi enviado. E eu repreendo todo ânimo para o mundo nesta hora. As mentes sejam levadas cativas ao conhecimento do verdadeiro Deus e do verdadeiro Evangelho. Vai arrancando todo sono, Senhor. Vai arrancando toda desatenção. Vai arrancando, Senhor, todo pensamento mundano que fique lá fora. E que toda a mente seja voltada para a tua palavra, que é digna de toda reverência e é digna de toda atenção. Diante do Senhor, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só o Senhor é Deus. Não que um time de futebol mereça, mas para que o Senhor, entronizado acima dos querubins, merece. Nós estamos reunidos, Deus, para cultuar o Deus vivo, o Deus poderoso. Que cada vida aqui, Senhor, te ofereça a adoração que só o Senhor merece. Que cada vida que se volte para o Deus vivo. Que cada vida que se volte para o Cristo que está entronizado e que em breve vai voltar para buscar uma igreja santa, uma igreja lavada e remida pelo seu próprio sangue. Pai querido, eu coloco cada vida que aqui está. Coloco primeiro os meninos do louvor, Senhor, que saíram da ministração. Tenha misericórdia, guarda esses corações. Tenha misericórdia, sou ministro do Senhor, Senhor. Preciso da tua graça, preciso da tua presença. E nós repreendemos em nome de Jesus toda influência diabólica. E passo também a ministrar sobre a vida de cada pessoa que entrar por essas portas. Que ofereçam a adoração a quem merece. Que ofereçam o louvor a quem merece. Que ofereçam palavras a quem merece. Que ofereçam glória a quem merece. Tu és o Rei da glória. Tu és o Senhor dos senhores. E é a ti que nós queremos gastar o último fôlego da nossa vida. É para ti que nós queremos gastar cada batida do nosso coração. É para o Senhor cada pulsar de sangue nas nossas veias. E eu quero que seja dedicado a ti, Senhor, unicamente a ti. Tudo que nós fizermos, não só aqui dentro, Senhor, mas lá fora também. Pai querido, muito obrigado. A igreja tem pedido cura, Senhor. As pessoas têm pedido libertação de problemas, Senhor. As pessoas têm pedido libertação de familiares. As pessoas têm pedido transformação. As pessoas têm pedido experiências com o Senhor, mas não têm buscado. E eu quero pedir, Senhor, ajuda-nos a aproveitar este tempo para buscar a tua face, para aprender do Senhor. Tira de nós toda a hipocrisia, em nome de Jesus. Tira de nós todo o desperdício de tempo, Senhor. Tire de nós todo o distanciamento da tua palavra e traga-nos de volta para a palavra viva, poderosa e eficaz. O Senhor disse na tua palavra que a tua palavra não voltaria vazia, mas que ela prosperaria naquilo que ela foi enviada. E eu te peço, faça prosperar a tua palavra nesta noite. Faça-a prosperar naquilo que ela foi enviada para a honra e glória do nome do Senhor. Nos curvamos diante da tua potente mão. Nos curvamos diante da tua potente mão para te agradecer, porque só o Senhor é Deus e não há outro Deus além de ti. Muito obrigado, Senhor.
Muito obrigado, Deus. Fala com o teu povo, querido Deus. Fala com a tua igreja, querido Deus. Fala com cada vida que está aqui, Senhor. Fala, Pai, pois nós queremos ouvir a tua voz. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Abra a tua Bíblia, querido, no livro de Lucas, capítulo 19. E eu quero que você fique bem atento ao que Deus já tem te falado. Quero que você vigie o tempo todo. Lucas 19. Se você estiver perto de alguém que não trouxe a Bíblia, quero que você seja gentil com a pessoa e convida ela para ler Lucas. Desculpa, falei 19, mas é 18. Está pertinho aí. Lucas 18, a partir do verso 35. Quero que você preste atenção. Vou ler a palavra, falar aquilo da parte de Deus para o teu coração. Depois vamos orar mais ainda. Amém? Lucas 18, a partir do verso 35. Quem achou aí, diz amém. Diz a palavra de Deus assim: chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, mendigando. Ouvindo passar a multidão, perguntou que era aquilo. Disseram-lhe que Jesus de Nazaré passava. Então ele clamou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam na frente repreenderam-no para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e mandou que lhe trouxessem o cego. Chegando ele, Jesus lhe perguntou: que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, quero ver. Disse-lhe Jesus: vê, a tua fé te salvou. Imediatamente o homem voltou a ver e seguia-o, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Amém? Repita comigo só essa última expressão, do jeito que está na sua Bíblia. Vamos lá? E todo o povo... Vamos ler outra vez, todos juntos? E todo o povo... Obrigado, Deus, mais uma vez. Nós oramos agradecidos pela tua palavra. Agora estamos nas mãos do teu Espírito Santo para ouvir a mensagem do Senhor. Por isso eu quero pedir que cada coração seja uma terra fértil, uma terra preparada para ouvir a boa mensagem da palavra do Senhor. Obrigado mais uma vez, querido Deus. Faça o que o Senhor quer fazer, faça a tua obra em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar. Vou só pedir o Wesley, se você não desligou ainda, Wesley, pode desligar todos os outros microfones, só para não dar microfonia. Amém? Está feliz? Diz amém. Está triste? Diz amém. Isso, pode chorar, pode espernear, mas glorifica a Deus, igreja. A única coisa que eu quero que você aprenda é a glorificar a Deus com a tua vida e com o teu coração. Deus foi taxativo ao dizer para Israel, quando Deus deu a eles mandamentos: não tereis outros deuses diante de mim. E a maioria de nós tem estabelecido deuses diante do nosso Deus. Diante eu quero dizer na frente, tá? Diante é na frente. Boa parte de nós tem estabelecido deuses para colocar na frente do Senhor Deus. Isto é algo reprovável por Deus. Quando diz não tereis outros deuses diante dele, ele não quer que tenhamos deuses antes dele. Que ele seja o... Hein? Não colocar outros deuses diante de Deus quer dizer que ele seja o primeiro e único Deus. Por isso, querido, que a maioria de nós está perdendo na vida espiritual.
A maioria está perdendo em derrota. E na verdade busca, pede, e parece que Deus não dá, a porta não se abre. Para e pensa, quanto tempo você tem pedido para a porta abrir e a porta não se abre? Há quanto tempo você tem clamado, tem orado, tem buscado, e parece que Deus tampou os ouvidos para não te ouvir? Mas eu quero meditar com você nesse texto, e de uma forma até um pouco detalhada, mais esclarecedora talvez, para que você não fique só na superfície do que é a Bíblia. Porque na verdade, eu vou dizer para você uma coisa, o que a gente mais tem visto hoje, são as pessoas satisfeitas com a superfície da palavra de Deus. Está todo mundo muito satisfeito com o que está ouvindo, com o que já tem, e fica ali mesmo, rodando em círculos, 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas eu quero levar você, junto comigo, um pouquinho mais dentro desse texto que nós acabamos de ler. Primeira coisa, eu quero situar dentro desse texto, a estimativa de que isso aqui foi escrito, mais ou menos, no ano 59, 63, depois de Cristo. Tá? Não vou aumentar nem em outros detalhes, só para você notar. E esses relatos que nós acabamos de ler, podem te ajudar a crescer na fé. Se você me ajudar e te ajudar, melhor dizendo, dentro desse texto aqui, você vai ver que a palavra nos traz chaves, eu vou chamar de chaves, apesar que isso é muito perigoso, a forma como você vai entender. Mas a palavra de Deus, ela nos dá chaves na mão, como você abre portas. Mas a gente não quer saber dessas chaves, a gente quer saber do superficial, do que está por cima, o que todo mundo fala, o que todo mundo diz. Então eu quero te ajudar e vamos caminhar juntos para você notar que aqui tem uma chave para a tua vida, ou tem chaves para a tua vida espiritual. Amém, igreja? Hein? Amém? E a turminha de trás aí, está satisfeito em pegar uma chavinha para abrir algo de bênção? Diz amém. É isso, a não ser que você não queira nada e não precise nada de Deus, você já tem tudo. Mas vamos ser sinceros, existe essa tendência de minimizar o poder do Evangelho. Existe uma tendência de tornar o poder do Evangelho mínimo, ou para não dizer neutro nas vidas da gente, nos levando só a viver da superfície. Ou seja, você só come aquilo que alguém mastiga para você, você não vai buscar comida sólida. A maioria de nós vive comendo o que os outros comem. Alguém mastiga e te dá, e você pega aquilo, e amém, está muito bom, mas eu queria te desafiar, vai mais fundo um pouco. Amém, igreja? O som está bom lá atrás? Olha, glória a Deus. Para e pensa nisso que eu estou te dizendo. Essa tendência de minimizar o Evangelho é um problema sério. Mas por que será? Por que será que é tão fácil minimizar o poder do Evangelho? Se alguém quiser pode responder, não tem problema. Por que será que vocês me digam, conseguiriam pensar, por que eles estão minimizando tanto o poder do Evangelho? Por que o Evangelho não faz muito pela gente ou pelas pessoas? O Evangelho de hoje, pregado. Por que será? Porque o Deus que é mostrado não pode muito. O Deus que é cantado não pode muito. Porque o Deus verdadeiro da Bíblia, Ele exige de você algumas coisas para você se aproximar dEle e conhecê-lo. E esta geração não quer saber das exigências de Deus. Então ela vive no Evangelho minimizado. Vive no Evangelho fraco. Vive no Evangelho de discurso. O Evangelho que muda a vida, mas não a minha. Não é? Esse é o Evangelho. O Evangelho que transforma, mas não a minha vida. Porque esta é a exigência do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Jesus, quando convidou as pessoas a segui-lo, Ele falou uma coisa: olha, quem quiser vir após mim, o que tem que fazer? 2 coisinhas. Negue-se a si mesmo, e aí, toma sua cruz e vem junto.
Negar a si mesmo de cara já é algo que esta geração não quer saber, porque abrir mão de coisas pessoais não faz parte do evangelho que hoje as pessoas conhecem. Ninguém abre mão de nada, para nada. As pessoas querem ter, mas elas não querem conhecer a palavra. Por isso eu te disse, vamos então parar de minimizar, vamos entrar um pouquinho dentro desse texto, só nesse, para você ver que este camarada cego, ele não foi curado por acaso, de forma alguma. Primeiro eu quero te dizer que este mesmo assunto, o cego de Jericó, está em outros dois evangelhos, está em Mateus, está em Marcos. Mas eu não sei se você notou que existe alguns assuntos nessa mesma história do cego de Jericó, que elas têm uma diferençazinha entre um evangelho e entre o outro. Talvez alguém tenha lido e viu. Existem umas diferenças, e eu não quero trazer isso para discussão. Por exemplo, Mateus e Marcos dizem que Jesus saía de Jericó. Se você olhar lá depois, você vai achar Mateus 20, Marcos 10. Você vê que eles falam que Jesus saía de Jericó. Mas o texto que nós lemos diz assim: chegando ele perto de Jericó. Aí você vai pensar, mas que estranho, saindo e chegando. Só para você entender algumas coisinhas, uns detalhezinhos deste texto, tá? Mas na verdade existe uma outra Bíblia de estudo que ela parte para querer mostrar para nós que existia duas Jericó naquela época, distância pequena, de 1,5 km uma da outra. E talvez isso explica por que uma diz chegando e a outra saindo. Se tivesse duas Jericós, o que acontecia? Uma chegando e outra saindo. Hein? Jesus poderia estar saindo de uma Jericó aí? Hein? Está entendendo aí atrás? Diz amém. Hoje eu estou mais para estudo do que para tudo, tá? Mas depois eu vou te entender. Você vai entender por quê. Outro detalhe, outro fato também, que é importante para nós, na palavra de Deus e dentro desses textos. Eu não sei quantos aqui já leram essa história. Quantos já leram essa história, hein? Levanta a mão. Então eu estou falando, acho que tem valor e tem sentido o que eu estou falando. Não sei se vocês notaram essas coisas. Alguém tinha notado isso? Que dois lá dizem que Jesus estava saindo de cá chegando? Então está valendo. Outro detalhe, Mateus diz que lá tinham 2 cegos. Se você olhar lá em Mateus 20, 17, você vai ver que lá fala que tinha 2 cegos. Lucas e Marcos fala que tinha apenas um cego. E aí você vai falar, e agora, o que nós vamos arrumar? Eu só estou querendo te mostrar, querido, que a maioria de nós vive na superfície da palavra de Deus. Sequer olha o que está lendo. Tá? Vou continuar. Mas aí alguns argumentam que, na verdade, eram 2. Desculpa, verdade não. É que talvez de fato pudesse ser 2. Só que eles registraram o único que andou com Jesus. Porque na verdade termina dizendo, o verso 43 que nós lemos, que imediatamente o homem voltou a ver e aí seguia Jesus. Mas não importa, eu só estou querendo te mostrar o quanto é importante você sair da superfície da palavra de Deus. Mas não importa. Mas aí, vamos lá, Marcos fala que ele se chamava Bartimeu. E nós não vimos o nome do homem aqui, em Lucas, por exemplo, mas são detalhes. Marcos fala que ele se chamava Bartimeu e que ele estava sentado à beira do caminho, mendigando. São detalhes para te aguçar a curiosidade. E fala, eu quero sair da superfície da letra. Eu quero entender o que tem mais dentro dela. Eu quero buscar por que são 2 num lugar, isso é um aqui, por que um fala o nome, o outro não fala, por que na verdade diz isso e o outro não diz. A gente precisa sair da superficialidade do Evangelho. Você precisa parar de comer o que os pregadores mastigam e põem na tua boca só. Você tem que ir na fonte.
Você tem que aprender a comer da palavra de Deus. Boa parte de nós perde por não buscar. Meu povo perece porque eles não têm conhecimento, mas também não querem ir atrás. Oséias clamou: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Não é só conhecer, é conhecer e prosseguir, seguir e conhecendo. Não é aceitar e ficar feliz: eu já conheço. Boa parte de nós, querido, está muito feliz com o que já conhece, mas Oséias diz que a gente precisa conhecer e prosseguir. Eu acho que eu sei muito, mas eu quero saber mais. Eu acho que eu estudei muito, mas eu quero estudar mais. Eu não vou em estudo bíblico mais, porque eu já sei de tudo, eu já aprendi, já li a Bíblia toda. Não, é para conhecer e prosseguir conhecendo. Essa é uma questão que eu quero te ajudar nessa noite. Eu trago isso da parte de Deus para você, porque o Senhor falou comigo da importância de trazer esse texto para a sua vida. E mais o que importa, que eu quero que você pense comigo, não são nesses detalhes, que eu só trouxe eles, é para te dizer que você precisa ir mais fundo na palavra. Não aceite a superficialidade do Evangelho. Não aceite essas mensagens programadas, mastigadas, e você sai engolindo aquilo e fica só na superfície. Tem algo mais além do que mastigaram e te deram para comer. Você precisa ir mais fundo. Porque na verdade o que importa para nós aqui é o fato de que nesta passagem foi a fé do homem cego que fez com que ele fosse curado. Amém? Amém, igreja? Não foi a fé de Jesus, preste atenção. Foi a fé do homem cego. E a maioria de nós está muito satisfeito, porque Jesus é o Todo-Poderoso, mas Ele não vai fazer nada por ti, porque é a tua fé que vai fazer diferença. Ou você não sabia disso? Muitos andaram com Jesus, muitos caminharam lado a lado com Jesus, mas não era a fé de Jesus que fazia diferença, era a fé deles. Lembra? Semana passada trouxemos uma palavra para você sobre a necessidade de reconhecer aquilo que o Senhor permitiu de mal, de luta, de tristeza na tua vida, e você começar a ter coragem de usar isso para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. E nessa noite eu trago para você que você precisa entender dentro da palavra o que é que levou o poder de Cristo a ser direcionado e ser usado a favor de tal pessoa. Isto é a chave que eu disse que está nesse texto para a tua vida, para você ser abençoado. Mas você vai ter que colocar em prática. Por isso que importa aqui para nós é isto: é o conhecimento que o cego tinha de Jesus que fez a diferença. Presta atenção, foi o conhecimento que o cego tinha sobre Jesus é que levou o poder de Jesus a curá-lo. Não foi o cego que se curou, mas foi o conhecimento que o cego tinha sobre Jesus é que fez com que Jesus o curasse. Por isso eu disse para você: saia da superficialidade e comece a praticar a palavra de Deus na tua vida. Amém? Quem pode dizer amém? É o que eu estou dizendo para você, é o que eu trago. Vamos dentro do texto, isso é só para você compreender o porquê de tudo. Primeira coisa que eu quero que você entenda, ainda que com pouco tempo que eu tenho com você, e que eu quero dizer: tem alguém aqui que é surdo? Totalmente? Não, né? Então eu vou dizer uma coisa: use os seus sentidos, presta atenção, use os seus sentidos para que eles te direcionem para Cristo. Quais são os sentidos que nós temos no nosso corpo, que o Senhor nos deu? Quem lembra? Audição, tato, o que mais? Olfato, paladar e visão. Querido,
use todos estes sentidos para te direcionarem para aquele a quem você tem buscado para resolver um problema teu. A maioria de nós tem hoje um problema apresentado diante de Deus em oração. A maioria de nós tem algum pedido diante de Deus. Isso quando não tem 2, 3, 4, 5, 10. E o que eu trago para você nessa noite é: use todos os sentidos que você tem para que eles te direcionem para Jesus Cristo, que é o único que pode te dar isso que você está buscando. Se a gente pudesse dar oportunidade para cada um falar uma coisa que busca, ia ser uma lista tremenda, pelo menos uma. Pode ser que tenha alguém que busca trabalho ou uma questão financeira, tem alguém que busca saúde física, busca libertação, tem alguém que talvez esteja fazendo alguns exames e o médico diz que a coisa é ruim, você está buscando uma resposta de Deus, que aquele mal seu não seja uma doença grave. Pode ser que tem gente aqui, enfim, nas mais diversas situações, e você está aí apresentando diante de Deus, e agora eu trago para você algo que vai te fazer sair da superficialidade do Evangelho. Use os teus ouvidos, a tua boca, teu paladar, teu tato, tua visão, tua audição. Use tudo isso para te direcionar para Jesus, que Ele pode te responder. Amém, igreja? Mas vem cá, vamos ver a tua audição. Você tem ouvido o quê? As palavras que você está ouvindo, o teu melhor amigo, tua melhor amiga, da TV, do rádio, da internet, a tua audição está te direcionando para Cristo ou está te direcionando para onde está aí? Vamos sair da superficialidade, vamos entrar mais profundo da palavra. Teu tato, teu corpo, tua pele, talvez seja ela toda, o tato, tem te levado para onde? Teu olfato, teu paladar, teus olhos, meu Deus, tua visão, os olhos então. O que você tem visto e assistido? Quando você está nas praças, na rua, no ônibus, enfim, teus olhos, que é um dos sentidos, tem te direcionado para Cristo, que pode te curar, que pode te libertar, que pode te fortalecer, te dar força para levar uma vida de vitória. Por que eu te digo isso, querido? Porque você acabou de ler aqui um detalhe que talvez passou desapercebido. Que aquele homem estava chegando perto de Jericó, o cego. Aliás, desculpa, Jesus estava chegando perto de Jericó. E estava um cego assentado à beira do caminho, mendigando. Aquele homem estava fazendo o trabalho dele, sentado à beira do caminho. E a Bíblia diz que, ouvindo passar a multidão. Qual que é o sentido que te faz ouvir? Não ouvir. Qual que é o sentido que te faz ouvir? Então, ele usou um sentido. Aquele homem era mais miserável do que qualquer um de nós dois. Nós aqui, desculpa. Nós temos os 5 sentidos, ele tinha 4. Ele tinha um a menos. Qual que é o que ele não tinha? Sim. Aquele homem com um sentido a menos do que eu, do que você, usou um dos 4 sentidos de tal maneira que o levou àquele que podia curá-lo daquela cegueira. Por isso eu te chamo para aprofundar um pouco mais, sair aí da comidinha superficial, sair do evangelho superficial, andar dentro da palavra e chegar em algum lugar, chegar na presença do Senhor, que Ele tem poder para te curar, Ele tem poder para te ajudar, Ele tem poder para te tirar dessa situação difícil que você está vivendo. Ele tem poder para te tirar deste encurralamento. Sabe o que é encurralado? Aquele lugar que você não vê saída nem para frente, nem para a direita, nem para a esquerda, nem para trás, nem para cima, nem para baixo. Tem gente encurralada aqui nesta noite, e eu estou te apresentando uma possibilidade, e a única possibilidade de sair. Mas você precisa abrir mão do teu eu e começar a se aprofundar na palavra e caminhar dentro dos princípios da palavra de Deus para a tua vida, porque Deus manda até te dizer, você até que conhece a palavra, mas não conhece a palavra toda. A Bíblia diz para nós que aquele homem, ouvindo passar a multidão, ele se aproveitou do seu sentido chamado audição, porque visão ele não tinha, ele não estava vendo, e ele pegou carona no sentido que ele não tinha, mas os outros tinham, que era visão, e perguntou: gente, o que está acontecendo? E aí eles viraram para ele
é Jesus de Nazaré. Olha só o que esse homem fez. Montou de carona no sentido que ele não tinha, que era a visão. Gente, o que está acontecendo aí? Porque ele ouviu uma multidão passando. E eles responderam, é Jesus de Nazaré. Vamos passo a passo. Se você começar a usar, querido, seus 5 sentidos para te indicar onde Jesus está, eu te garanto que você vai ver um novo rumo sendo tomado na tua vida. Amém? Se você começar a usar teus 5 sentidos para te levar para o lugar que você devia nunca ter saído, que é Jesus Cristo, a presença do Senhor, você vai ver a tua vida sendo mudada. Você vai ver milagre acontecendo na tua vida. Você vai ver cura, libertação, enfim, não vamos ficar aqui repetindo a montoeira de coisas que na presença de Jesus você vai encontrar. Mas os teus sentidos têm que te direcionar para lá, porque na verdade você sabe, Deus manda te dizer, os teus sentidos que Deus te deu para te atrair a Ele, tem te levado para mais distante dEle. Você tem valorizado pessoas e coisas e tem menosprezado aquele que é o autor da vida e aquele que pode te dar todas as coisas. Aquele homem ouviu Jesus, porque ele não podia ver Jesus. Ele ouviu o mover das pessoas, porque ele não podia ver Jesus. Mas é claro, você sabe bem pela palavra, que essa situação estava bem perto de mudar. Quando ele ouviu que era Jesus, ele clamou. Lembra lá? Quando ele ouviu que era Jesus, ele clamou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Agora eu vou dizer uma coisa. Recai sobre os olhos, sobre a visão. Presta atenção no que eu estou te dizendo. Eu disse para você que eu ia mais para o lado do estudo, para a gente entrar mais dentro da palavra, para o Senhor te tirar dessa situação e te colocar na presença dele, lugar que você vai ter vitória o tempo todo. Recai sobre esse sentido chamado visão, a condução de todos os outros sentidos. Vou repetir. Recai sobre a visão, a condução de todos os outros sentidos que você tem. Tirando a visão, fica quais? Fica o paladar, o olfato, o tato e a audição. E recai exatamente sobre a visão, a condução de todo o teu sentido. Sabe por quê? Porque se você abrir a Bíblia em Mateus capítulo 6, 22 e 23, a palavra diz assim, a lâmpada do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que em ti há são trevas, quão grandes são essas trevas. E repito, querido, para te aprofundar dentro da palavra, os teus olhos. Opa, tem que colocar aqui, senão eu não consigo ler. Os teus olhos conduzem. Falando de olho, né? Aqui, ó. Caiu bem. Os teus olhos conduzem todos os teus outros sentidos. Sabe, meu irmão, minha irmã, porque você tem orado, Deus não te ouve, você tem buscado, nada acontece, e você está atrás aí, faz campanha aqui, faz campanha ali, e busca aqui, busca acolá e nada acontece? Passe a observar os teus olhos, porque os teus olhos conduzem tua audição, teu tato, teu olfato, teu paladar, porque nós acabamos de ler em Mateus, que os teus olhos conduzem todo o teu corpinho. Está tudo no que você vê, e não exatamente naquilo que você ouve. Está vendo aqui? Eu acabei de ler para você. A lâmpada do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo está perdido. E quando você tira os olhos que veem, vai sobrar audição, tato, olfato, paladar que está no teu corpo. Então está tudo ruim. Por isso a oração que não tem resposta. Por isso a busca incessante, sem solução.
E eu vou te dizer uma coisa, não vou ficar tecendo aqui muito em cima disso, porque temos mais que caminhar na palavra. Exatamente, esse homem tinha uma vantagem a favor dele então. Qual que era a vantagem que esse cego tinha? Acabei de dizer. Ele não enxergava. Querido, seja sincero. O que você tem olhado ultimamente? O que você tem assistido, você tem visto? Pare e pensa. Se isto tem te levado para a presença do Senhor. Não é pesado? Hein? Não é pesado? Vamos parar e vamos seguir. Agora, vamos lá. Assim que então ele soube que era Jesus, verso 38, ele clama: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu vou te dizer uma coisa. Existe por trás dessa expressão muita coisa que, se você é um leitor da Bíblia descuidado, você nunca vai perceber. Na verdade, quando ele disse Jesus, filho de Davi, ele está reconhecendo a linhagem real do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho uma birra com as pessoas que não conhecem Jesus como que ele é de fato. Eu tenho uma birra muito grande com quem conhece Deus, mas não como quem ele é de fato. É por isso que eu digo que esse evangelho de hoje, ele é minimizado. Ele apresenta um Deus que não pode fazer nada e apresenta um Jesus que nada pode fazer. As pessoas não reconhecem que Jesus é de fato, e aqui esse homem está reconhecendo. Já falei para vocês a birra que eu tenho das canções que a gente canta, e quando vai se referir a Jesus como você, ou a Deus como você, não está sabendo para quem está cantando, porque ele não é você. Já disse, você não se refere a um juiz, a uma pessoa de alta patente, alto padrão como você. Você sabe que não. Então a autoridade terrena exige uma forma de ser clamada, chamada ou aclamada, e nós é você. Ah, Jesus, você não é o Jesus da Bíblia, é o Jesus você, que não tem poder, que não cura, que não liberta, é o você, é o cara igual a mim, igual a você. Olha como se minimiza o Evangelho. Olha como se minimiza Deus. Deus está sendo colocado no nível de você, no nível do homem. No entanto, você sabe que Ele não é você, e Ele não é homem. Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Deus dos deuses, e não há outro além dEle. Minimizaram o meu Senhor, minimizaram o meu Deus. Por isso eu digo que você precisa andar na palavra, mas na palavra Bíblia Sagrada escrita, e não engula o que eles estão mastigando e jogando na tua boca. Por isso que Cristo não tem feito muito na tua vida, porque Ele é você, igual eu sou você, igual o lá da rua é você. Mas no dia que você conhecer o Jesus Senhor dos senhores, Ele vai fazer algo na tua vida. No dia que você conhecer o Deus entronizado, que homem nenhum ousou ver, Ele vai abrir o mar para você, que você está pedindo o tempo todo e não abre, porque Ele não tem poder, Ele é você. Ou diz para mim que eu estou errado? Eu sou humilde e aceito. Você sabe que o pastor Edgar está falando da parte de Deus para ti, na autoridade do Espírito Santo de Deus, na autoridade da palavra. Minimizaram o Cristo que foi morto na cruz do Calvário e o baixaram ao nível de homem, e Ele já deixou de ser um homem há muito tempo, quando Ele foi recebido na glória. Você precisa entender a Bíblia, a teologia prática na tua vida. Essa Bíblia pode fazer por ti, meu querido e minha querida, muita coisa, mas você precisa voltar para ela. Amém? Entendeu ou não? Quem está entendendo diz amém. Sai daqui com isto e você vai ver os milagres de Deus acontecendo na tua vida. Mas não engula o que estão te oferecendo, porque é vulgar, é mesquinho, é baixo demais. Querer dizer que Deus é você, querer dizer que Jesus é você. Não. Se você chegar lá perto do juiz,
é o excelentíssimo doutor juiz fulano. E chegar perto de Deus é você? Não o meu Deus, o da Bíblia. Não, não é você não. O meu Deus não é você. Lamento te dizer. Minimizaram a palavra, minimizaram o evangelho. Por isso o evangelho não tem poder na tua vida. Este evangelho, né, que eles estão dizendo. Mas o que estava por trás, quando aquele homem abriu a sua boca e disse: Jesus, filho de Davi, abra a tua Bíblia aí, que eu sei que você ama ler Bíblia, e que você não está engolindo nada do que eu estou falando, você está acompanhando pela Bíblia. Se você abrir a Bíblia em Lucas, capítulo 1, verso 30 ao 32, você vai ver que aquele homem sabia quem estava falando, porque quando o anjo foi anunciar a Maria que ela teria um filho, o anjo lhe disse, verso 30 até o 32, disse o anjo: Maria, não temas, você achou graça diante de Deus, Maria. Maria, você vai engravidar e vai dar à luz um filho, e você vai pôr nele o nome de Jesus. 32, ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Por isso ele virou Jesus, filho de Davi. Sabe o que ele estava dizendo, querido? Você pensava que ele estava só aclamando Jesus. Não, naquela hora ele estava: Jesus, tu és o rei, tu és o rei prometido, tu és filho de Davi, tu és rei, tem um trono te esperando, e eu estou clamando: Jesus, rei da linhagem de Davi. Viu, querido, por que ele foi curado? Ele não foi curado porque ele escutou a pregação do pastor João Batista. Ele não foi curado porque escutou uma pregação do fulano tal da época. Ele foi curado, querido, porque ele reconheceu a linhagem real do Cristo que eles estão chamando por aí de você. Vamos fazer um pacto hoje? Vamos? Topa fazer um pacto? Quem topa um pacto com o Senhor e diz amém? Hein? Quem topa fazer um pacto com o Senhor e diz amém? Faça um pacto de nunca mais chamar Deus, Jesus e o Espírito Santo de você. Faça. Topa fazer? Depois do que eu estou te mostrando? Topa? Quando a gente for ler uma música, a gente muda lá, a gente altera, ou então a gente não canta. Porque se você quer um Cristo, um Deus que pode abrir o mar, pode fazer água jorrar da rocha, se você quer um Deus que pode fazer a tua botija lá com um pouquinho de azeite, o azeite multiplicar e você viver uma vida abundante pro resto da vida, se você quer esse Deus, meu irmão e minha irmã, você tem que conhecê-lo e não ficar com esse deusinho barato que eles estão vendendo por aí. Topa fazer o pacto, diz amém. Agora vamos combinar aí, principalmente os meninos do louvor que está lá atrás. Quem está do louvor aí, levanta a mãozinha aí. Ó, Gabi, levanta a mãozinha aí do louvor. Principalmente vocês. Vocês têm que compreender o que a palavra está dizendo. Amém? Levanta a mão, todo mundo que é do louvor aí. Vocês têm que parar aqui. Não traz mais Jesus você aqui e nem Deus você aqui, porque eu vou repreender vocês. Topa aí, diz amém. Tem que mudar, querido. Não minimiza Deus, não. Eu não sei quantos aqui já chegaram e já viram alguém tratando com o juiz. Você já viu lá, Julinho, na sua aula? Não é excelentíssimo mesmo, né? Querido, o homem carnal que vai morrer, vai feder. Mas Deus é você. Sabe o que você fala que Deus é você? Porque você nunca teve um encontro com esse Deus daqui. E você deve estar bravo comigo. Eu sinto que tem umas caras bravas comigo aí agora. Carnal, idólatra. Ainda não teve um encontro com Deus. Deus barato, Deus mesquinho, Deus você. E vai ficar aí do jeito que está a vida inteira. Sabe por quê? Porque isso aqui, para a pessoa, irmãos, que considera Deus como você, isso aqui é melhor ser queimado e jogado fora. Isso não tem valor nenhum para você, porque está aqui, ó. Está perdendo o teu tempo. Está perdendo o teu tempo. Precisamos voltar para isso aqui, igreja. Amém? Precisamos voltar para isso aqui, palavra. E eu estou trazendo para você isso, palavra. Quero te ajudar.
estou aqui para te ajudar, para te socorrer, trazer da parte de Deus para você esta grande verdade. Ah, pastor, mas é uma forma poética de dizer. Na verdade, quando eu digo você, eu estou querendo dizer seu, mentira. Você diz você, é porque para ti, Deus é um camarada que te aceita no teu pecado, e eu venho te dizer que Deus não te aceita no teu pecado, e Ele quer santificar a tua vida agora, hoje mesmo. Ele tem visto o teu pecado diário. Ele tem visto o tanto que você tem se afastado de pecado. E Ele quer te santificar. Te tornar um novo homem, uma nova mulher, um novo rapaz, uma nova moça, que vive uma vida de vitória, de santidade na presença do Senhor. Igreja lavada e remida é eu e você, homem e mulher lavada e remida. Vamos parar com essa vida poética aí de dizer, Jesus está buscando uma noiva santa e continuar vivendo o pecado. Não, está buscando a noiva santa. Essa noiva sou eu e você. Santifica a tua vida depressa, porque muito em breve Ele virá buscar a sua noiva e vai te pegar muito preocupado com dinheiro, com trabalho, com status e com a tua vidinha e tua teologia barata, distante da palavra de Deus. E eu venho te dizer que a cantiga é outra. Para entrar no reino de Deus, você tem que entrar pela porta estreita, porque é difícil caminhar na presença do Senhor, e chega de balela. Deus manda te dizer que Ele está abreviando o teu tempo, vigia. Está abreviando o teu tempo e vigia. É hora de você levantar a cabeça e voltar para a palavra de Deus. Deus está abreviando o teu dia. Você não tem vigiado, não tem buscado a Deus de verdade. Está na hora de você voltar-se para a palavra do Senhor. Voltar para a palavra do Senhor. É preciso, querido. É preciso conhecer o Deus da palavra. E não continuar nos vendendo por um prato de comida. Eu já vi muita gente criticando Esaú, porque ele vendeu o direito de primogenitura dele por um prato de guisado. Mas a maioria de nós, Deus manda dizer, está vendendo a tua salvação por muito menos do que um prato de guisado. Repito, pegamos duro com Esaú, que vendeu o seu direito de primogenitura por causa de um prato de lentilhas, um prato de guisado. Mas a maioria de vós tem se vendido por muito menos do que um prato de guisado. Tem se vendido por causa da tua teimosia em caminhar onde ponta o teu nariz. E Deus manda dizer, volta o teu nariz para a palavra de Deus. Já ouvi muita gente dizer que Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. E eu venho te dizer a verdade. Não, Deus não tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Deus tem compromisso com esta palavra aqui e acabou. Esquece, Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com a palavra dEle. Amém, igreja? Posso continuar? Quero que você compreenda então que esse camarada não foi curado por acaso, não. Ele foi curado porque na verdade ele reconheceu o reinado de Jesus, o reinado sempre eterno, o reinado eterno. De fato ele fez um reconhecimento quando ele diz Jesus, filho de Davi, reconheceu Jesus como rei. Nós lemos lá em Lucas 1, que você sabe, que o anjo disse que ele seria rei da linhagem de Davi. E ele fez, esse cego fez exatamente o que aquele ladrão na cruz fez em Lucas capítulo 23, está registrado. Sabe por quê? Porque na verdade aquele rapaz lá na cruz, ele virou para Jesus e falou, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Por isso aquele camarada foi salvo. Tem gente que vive no pecado, tem gente que vive roubando, vive mentindo, vive enganando, vive fornicando, adulterando, empunhado de coisa. Tem gente que vive pecando, pensando que vai acontecer com ele exatamente o que aconteceu com o jovem na cruz. Mas eu te digo, aquele ladrão na cruz foi salvo porque ele reconheceu que apesar de estar à beira da morte, Jesus era rei e rei dos reis, como diz em Apocalipse. Porque quando ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrar no teu reino, em outras palavras ele está dizendo, Jesus, eu sei que o Senhor é rei. O Senhor está morrendo, igual eu. O Senhor é rei. Quando o Senhor assumir esse reino, lembra de mim. E não havia possibilidade nenhuma de Jesus descer daquela cruz e assumir um reino terreno. Ele estava reconhecendo que Jesus tinha um reino espiritual para assumir. E é o que eu e você fica por aí falando que conhece batatinha nenhuma. Viver no pecado é reconhecer o reino de Deus? Hein? Viver no pecado é reconhecer o reino de Deus?
Não. Ih, querido, a coisa é bem diferente do que a gente imagina. E se você tiver coragem de abrir sua Bíblia em Apocalipse, hoje nós vamos ler Bíblia. Se você tiver coragem de abrir em Apocalipse 19, lá no finalzinho da Bíblia, o antepenúltimo capítulo, 19, 20, 21 e 22. Se você abrir a Bíblia em Apocalipse 19, você vai ver que no versículo 16, quando vai falar do cavaleiro branco, estava montado nele um homem. Aí você vai ver que no manto do homem, sobre a coxa estava escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Verso 16. No manto sobre a sua coxa estava escrito o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Sabe quem é esse homem que estava escrito na sua coxa Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Quem é? Não ouvi direito. Quem é? Então, você concorda comigo que quando o cego virou e falou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, na verdade ele estava reconhecendo que ele era filho de Davi, rei da linhagem de Davi, e na verdade ele era não só um rei humano, um rei carnal, ele era o rei dos reis. E aí você queria que acontecesse o quê com aquele ceguinho que estava reconhecendo que Jesus era o rei dos reis? O que você esperava? O que você espera que vai acontecer com você quando você também tiver esse reconhecimento interior de que o nosso Jesus não é o você, Ele é o Rei dos Reis? Querido, tua cegueira vai ser curada na hora. Os teus males vão desaparecer na hora. Tua vida vai mudar na hora. E aí você vai fazer uma campanha bruta junto com o pastor Edgar, que Jesus é bem diferente daquilo que a gente ouve por aí. Então, só para você entender que esse homem reconheceu ali que Jesus era o Rei dos Reis, então tinha algo ali de grande, por isso que ele clamou Jesus, filho de Davi. Agora, sabe o que eu concluo? Que Bartimeu era cego, mas ele não era bobo. Gostou? Eu escrevi aqui, letra grande. Bartimeu era cego, mas ele não era bobo. E nós aqui, a maioria de nós tem todos os 5 sentidos e não passamos de um bando de bobos. Porque Jesus passa, a gente não vê. Jesus passa, a gente não ouve. Jesus passa, a gente não sente, e muito menos sentimos o cheiro de Cristo e o paladar da sua palavra em nós. Ou seja, concluo que Bartimeu era cego, mas não era bobo. Ele era cego, mas não era burro espiritualmente. Ele conhecia a promessa ou as promessas de Deus. E que aquele que passava era diferente de todos os homens que passaram por ali. Cego, mas sentiu que tinha alguém passando que era poderoso para tirá-lo daquele estado miserável, porque ele era cego e ficava mendigando ainda para ganhar um dinheiro. Cego, mas não era bobo. Você tem coragem de dizer no teu coração que você prefere ser cego também, mas não ser bobo? Agora, quantos bobos tem aqui? Que enxerga, ouve, bam, 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 e está aí. Jesus passa, você não vê. Jesus fala, você não ouve. Jesus te oferece e você está ligado nos teus problemas, nas tuas coisas, nos teus projetos, nos teus planos, nas tuas visões, nas tuas ideias, e ir por aí, por aí, por aí, por aí, por aí. E ele está passando, está passando. Quantos bobos tem aqui nessa noite? Que quer deixar de ser bobo? Diz amém. Aí eu consertei a coisa. Querido, eu não estou aqui para te ofender, mas eu estou aqui para te fazer comer uma comida um pouquinho mais pesada, mais sólida. Quem aqui já comeu uma comida que ficou pesada um pouco assim? Comeu a pezinha de mais pesadinha? A gente come de vez em quando, come umas maçãs de peito, né, Cláudio? Tem dia? Hein? Feijoada. Querido, a maioria de nós está só comendo
folhinha espiritual. Jesus quer te levar a comer a comida mais sólida. Você sabia que é na comida sólida que tem substância, tem vida? Escuta o que o Espírito Santo de Deus te diz. É na comida sólida que tem substância, tem vida, tem energia. E você está muito alegre comendo só aqueles vegetaizinhos. Querido, vamos comer uma comida mais gorda. Vamos comer uma comida que vai te levar a ter todo o seu sistema desenvolvido para digerir melhor o que você está comendo. Bartimeu era cego, mas uma coisa Deus me falou, bobo ele não era. Ele podia estar em falta de um dos sentidos, mas ele era mais esperto que os outros que tinham todos. Querido, outra coisa que eu quero te dizer, na vida de Bartimeu que me chama a atenção, já estou quase lá. O verso 39 e 40 mostra para nós uma cena que me chama a atenção. E eu concluo que quando você é crente que conhece o Jesus da Bíblia, é crente e conhece o Deus da Bíblia, ninguém te pressiona para desanimar. O que eu vejo hoje de crente que desanima, o que eu vejo hoje de crente que cede à pressão, às pressões. Mas quem conhece Deus, conhece Jesus, não cede à pressão contrária. O verso 39 diz que os que iam na frente repreendiam o cego para que ele se calasse. Mas quanto mais eles repreendiam o cego, verso 39, mais ele clamava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele encontrou resistência porque clamava, porque reconhecia que Jesus podia curá-lo. Tem misericórdia de mim. E à medida que ele clamava, eles o repreendiam para que ele se calasse, diz o verso 39. Mas ele clamava mais ainda. Ou seja, querido, quando você tem um nível mínimo de conhecimento de quem é Jesus, de quem é Deus pela palavra, não são as barreiras, não são os levantes para te mandar calar ou para te mandar desanimar. Não são essas coisas que vão te desanimar. Isso muito pelo contrário, vai te motivar a clamar ainda mais, porque você sabe que está clamando por alguém que tem poder. Jesus, filho de Davi, Jesus rei dos reis. Está entendendo, querido? Vivimos uma geração que minimizou Cristo, minimizou o Evangelho. Aí quando vê uma luta, vê uma pressão, primeira coisa que a gente faz: não dá mais, a pressão está grande, porque você não conhece esse Jesus aqui. Você conhece o Jesus você conhece o Deus Você conhece o Deus das canções adolescentes apaixonadas, cheia de calor, de abraço, de beijo, que eu já disse para vocês que com Deus não funciona. Está vendo como minimizaram o Evangelho? Te deram para mastigar, te deram para engolir, você está engolindo. Mas tem que ter um reconhecimento, esse homem tinha. Então nem a pressão para que ele se calasse, fez com que ele se calasse, ele clamou ainda mais. E vou te dizer, se você conhecer o Jesus da Bíblia, ninguém vai te calar. Amém? Amém, igreja? Se você conhecer esse Deus daqui, ninguém vai te calar. Você vai continuar. É fácil medir o teu nível espiritual, você mesmo medir. Agora um detalhe que eu já estou quase concluindo com você. Verso seguinte, o verso 41. Aliás, o verso 40, Jesus então para a multidão, ouvindo aquele clamor, Jesus para a multidão e gritou, pedindo que levasse o cego até Jesus. E aí quando ele se aproximou, Jesus vai e faz uma pergunta para ele. Para e pensa na pergunta de Jesus, querido. O homem era cego. E Jesus pergunta para ele assim: o que você quer que eu te faça? Imagine bem, o homem era cego e Jesus vira e pergunta para ele: o que você quer que eu te faça? Qual a implicação que tem isso? Não é estranho? Ué, qualquer um de nós ia olhar, qualquer um de nós teólogo ia olhar e falar assim: ih, Jesus bobo, o homem é cego e está perguntando o que ele quer? Está entendendo, querido? Não tem muito o que dizer sobre isso, mas só para você entender e compreender que Jesus vira para o homem cego e pergunta: homem, o que você quer que eu te faça? Sabe, dos muitos entendimentos que eu tenho disso, é que Jesus queria ouvir da boca daquele camarada exatamente o que ele queria.
É que Jesus queria fazer com que a boca daquele homem falasse o que estava o coração dele cheio. Porque a maioria de nós, como Deus me mandou pregar no domingo passado, tem um espinho na carne, tem uma fraqueza, tem uma doença, tem um mal, mas não tem coragem de publicar aquele mal que tem, pedindo ajuda e socorro. A gente esconde o mal que a gente tem, guarda para nós. É meio que Jesus induzindo ele a dizer: olha, eu sou cego e quero que o Senhor me cura. E você, quando ora, você é claro com o Senhor? Quando você ora, você diz exatamente aquilo que quer, ou você faz rodeios? Ou você cria uma história longa em torno do teu problema e não tem coragem de admitir: Senhor, o meu problema é esse. Quantos de nós ora pela santidade da igreja, mas não ora pela própria santidade? Quantos de nós pede para Deus tirar o pecado da igreja, mas não fala: Senhor, tira o meu pecado, tira a minha mentira, tira o meu engano, tira isso, tira a minha desobediência, tira a minha insubmissão? Deus, quantos de nós tem coragem de chegar e falar: Deus, o meu problema é que eu estou vivendo em pecado? Não, a gente prefere orar: Deus, tira o pecado do outro. Jesus estava induzindo o camarada a ser sincero com ele mesmo, talvez, ou dando exemplo para nós. Jesus sabia que ele estava cego, mas virou: o que você quer que eu te faça? E Jesus, eu creio que ouviu exatamente aquilo que ele esperava ouvir daquele homem. Um dia, nos Estados Unidos, eu vi uma cena, eu devia ter fotografado. Se fosse nos dias de hoje, com o celular, eu tinha fotografado. O Cláudio morou nos Estados Unidos. Não tem mais alguém que morou aqui? Acho que é só nós, né? Não sei se você chegou a ver mendigo nos Estados Unidos, pedindo dinheiro no trânsito, assim, essas coisas. Você chegou a ver? Os camaradas têm ele tem classe até para pedir dinheiro, não tem? O americano vai pedir 25 centavos, uma corazinha que é 25 centavos, para te pedir 10 centavos, ele faz um discurso lindo. Em vez do camarada chegar depressa: me dá um dinheiro aí, me dá uma esmola aí, me dá 25 centavos, me dá 10 centavos. Ele fala com você, detesta aquele texto bonito. A maioria de nós, querido, está na miséria espiritual. Presta atenção no que Deus te diz. Boa parte de nós, desculpa se eu corrigir, boa parte de nós está na miséria espiritual e fica tecendo conversas. Está na hora de chegar perto de Deus e falar: Senhor, eu preciso do teu socorro, porque o meu problema é este. A maioria de nós tem tirado o cisco do olho do outro, ao passo que tem uma trave no olho que precisa ser tirada, mas não tem coragem de chegar e dizer: Senhor, me ajuda a tirar essa trave do meu olho. E fica querendo orar: Deus, tira o cisco do olho do meu irmão. Ah lá, tadinho, por que ele não vê? Querido, está entendendo onde quero chegar com você? E aí, então esse homem, Jesus vai e pergunta: o que você quer que eu te faça? Esse homem lutou contra tudo, contra todos, e no momento chave, ele deu a resposta exata. Jesus queria ouvir o que ele queria. E eu quero te dizer, meu irmão e minha irmã, Jesus nessa noite quer ouvir exatamente o que você quer. Mas isso tem que estar alinhado com a tua necessidade. Aliás, desculpa, com a tua realidade. Talvez você tenha pedido casa e carro e não sei o que, e o Senhor quer te dar algo que é mais básico, é mais necessário do que o que você tem pedido. Talvez você tenha pedido um punhado de coisa, Ele quer te dar santidade, poder para vencer o pecado, e você tem pedido a coisa errada. Não adianta pedir aquilo que você não necessita, porque a palavra diz: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, de acordo com as suas riquezas em glória, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Necessidades, não zelos e prazeres e vaidades. A Bíblia diz que Jesus vira para aquele homem e diz: vê. Ele falou: Jesus, eu quero voltar a ver, eu quero ver. Verso 41, que queres que eu te faça? Ele disse: eu quero ver. Jesus vira para ele e fala assim: então vê, a tua fé te salvou. E a Bíblia diz que imediatamente o homem voltou a ver. Voltou a ver. Quer dizer que se ele voltou a ver, quer dizer o quê? É outro detalhe da palavra que você tem que viajar mais fundo nela e não ficar na superfície. Quando o verso 43 diz que imediatamente o homem voltou a ver, quer dizer o quê?
Hein? Que ele já enxergava e ficou cego. Ó, bom, vocês estão ligados. É isso que é ir mais fundo na palavra. Ele enxergava, ficou cego, e ele pediu: Jesus, eu quero ver. E aqui a Bíblia registra que ele voltou a ver. E a Bíblia diz que ele saía glorificando a Deus. E todo o povo, quando viu aquilo, começou a dar louvores a Deus. A tua fé te salvou. Não foi a primeira vez que Jesus, ao curar alguém, disse que estava salvo. Mas é por que Jesus então não virou para ele e falou assim: vê, você está curado? Por que Jesus falou: vê, tua fé te salvou? Certamente Jesus disse de salvação para aquele homem, porque nós vimos lá atrás que ele reconheceu Jesus como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E quando você conhece Jesus como Rei dos Reis, Ele não vai só salvar a ti no âmbito material, Ele vai te salvar também no âmbito espiritual. Vai te salvar a tua vida, vai te levar para o céu. E sabe o que aconteceu? A Bíblia diz para mim que ele então voltou e glorificou ao Senhor e passou a caminhar com o Senhor. Baixa a tua cabeça, querida, e nós vamos orar. Baixa a tua cabeça e nós vamos orar. Ao reconhecer Jesus como Rei, esse homem foi salvo. Por isso Jesus disse: a tua fé te salvou. E quando ele viu que tinha voltado a ver, ele seguiu Jesus, glorificando a Deus. E uma multidão de pessoas, diz a palavra, todo o povo, quando viu isso, foi levada a glorificar a Deus. Quando temos um conhecimento verdadeiro e genuíno do Senhor Jesus, tudo muda ao nosso redor, querido. Muda na nossa vida e muda ao nosso redor. O que era cego volta a ver, e o que era perdido é salvo. Essa semana Deus nos mostrou pessoas passando por turbulências, pessoas com medo de enfrentar situações, e o Senhor insistindo para ter coragem para vencer, para encarar as dificuldades. Mas o Senhor me mostrava também que para você enfrentar turbulências, dificuldades, aflições, é preciso você ter visão do mundo espiritual, ver o mundo espiritual, ver quem é Deus, quem é o Senhor. Só assim você pode vencer. Por isso eu quero orar por você nessa noite em nome de Jesus. Quero pedir que você venha à frente, querido, venha em nome de Jesus. Você com quem o Espírito Santo de Deus falou, eu quero pedir que você nem demore, que nós vamos orar. Venha com toda a liberdade, nós vamos orar juntos em nome de Jesus. Eu sei que o Senhor falou com muitas pessoas nessa noite, deu uma chacoalhada na vida espiritual, deu assim, aquela injeção de ânimo, para trazer de volta para a palavra, para a realidade da palavra. Pena mesmo, pena, queridos, que o nosso tempo voa muito, passa muito rápido. E eu louvo a Deus porque o teu coração está aberto e está sensível para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. O Senhor não traz uma palavra para envergonhar, para maltratar, para machucar, de forma alguma. Quando eu coloquei aqui que aquele cego, Bartimeu, ele era cego, mas não era bobo, eu quero que você entenda que o Espírito ministrava ao meu coração, não era o seu, tá? Era o meu coração. E na verdade algumas pessoas que estão aqui à frente, Deus me mostrava lá na minha casa que viriam. E eu louvo a Deus pela vida de vocês. O Senhor já me previa, já me mostrava antes. Eu tenho certeza absoluta que você compreendeu que a gente precisa ter uma visão mais genuína do Senhor, da palavra do Senhor Deus, e caminhar dentro dessa visão. Se tem mais alguém que quer vir, venha, nós vamos orar com vocês. Se tem alguém que quer nessa noite reconciliar-se com o Senhor Jesus, também venha, nós vamos orar com você. Tem alguém que quer reconciliar-se com o Senhor, tem alguém que quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, tem alguém que quer fazer um pacto novo com o Senhor, venha, nós vamos orar.
eu quero que você tenha toda a liberdade nessa hora de abrir o teu coração para o Senhor. Abra o teu coração para o Senhor nessa hora. Quero que você abra mesmo o teu coração para o Senhor e receba da parte de Deus aquele renovo, aquela força para te ajudar a caminhar em novidade de vida. Quero pedir que os nossos coordenadores estejam aqui nessa hora, me ajudando a orar, me ajudando a ministrar sobre cada vida da parte do Senhor. Pai querido, muito obrigado. Eu te agradeço, Senhor, pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Te agradeço pela disposição do Senhor em abençoar. Obrigado, Deus, que até mesmo aquelas pessoas que o Senhor me mostrava que hoje viriam para ser ministradas, te agradeço porque elas estão aqui, Senhor, buscando a tua face, se entregando no altar do Senhor, permitindo que o Senhor as conduza para mais um passo na presença do Senhor. Deus, eu coloco cada uma delas nas tuas mãos e peço milagres, Senhor. Tem pessoas aqui, Senhor, que precisam muito da cura, da libertação, Senhor, pois o inimigo tem perturbado, Senhor, e eu quero colocar nas mãos do Senhor. Tem pessoas passando por turbulências na mente, no coração, na alma, assim como o Senhor nos mostrou, e com medo de enfrentar, Senhor Deus, algo novo, mas o Senhor me manda ministrar coragem, e eu quero ministrar sobre essas vidas coragem para encarar as dificuldades, Senhor. Quero também declarar a abertura de visões nesta hora. Abra os olhos para que vejam o mundo espiritual, abra os olhos para que vejam o que o Senhor pode fazer por essas vidas. Cubra, Senhor, cada vida com teu sangue e fortaleça e ajuda na caminhada. Senhor, nós precisamos de conhecê-lo um pouco mais, precisamos conhecê-lo na verdade da palavra, precisamos conhecer, Senhor Deus, o Senhor com todo o teu poder, com toda a tua graça. Por isso eu peço a ti, meu Senhor, não nos deixa ser iludidos de forma alguma, não permita que sejamos iludidos pelo evangelho minimizado, Senhor, o evangelho que minimiza o teu poder. Tenha misericórdia, Senhor, toma cada vida nas tuas mãos, meu Pai, socorra. Tu conheces a necessidade, tu conheces o que está dentro do coração de cada pessoa, e eu coloco diante de ti. Muito obrigado, meu Pai, muito obrigado, bendito é o teu nome. Muito obrigado, meu Senhor. Fica de pé, igreja, vamos cantar essa canção. Adore a Deus nesta hora, declare esta verdade. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Oh Deus, bendito é o teu nome, Senhor. Declare a tua fé ao Senhor. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Oh Deus, obrigado, Senhor. Impossível para ti, nada é impossível. Creia que nada é impossível para o Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Para ti, tens o meu mundo em tuas mãos, nada é impossível para ti, nada é impossível. Oh, declare. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. És tudo para mim. Eu creio que tu és a vida. Creio que
Aleluia! Glória a Deus! Bendito e exaltado é o nome do Senhor. Aleluia! Tome posse em nome de Jesus desta nova revelação que o Senhor deu dele mesmo para a tua vida. Amém? Tome posse dessa nova revelação que o Senhor deu dele mesmo para a tua vida. Siga na graça e na vitória do Senhor. Amém? Hoje ainda nós queremos orar, queridos, tá? Tem mais alguns motivos para nós orarmos em nome de Jesus. Eu gostaria de te convidar a orar. Receba a palavra de Deus para o teu coração. Você viu que Deus hoje te conclamou a conhecer um pouco mais profundo a palavra do Senhor Deus. A verdade é que você conhecendo como certos milagres aconteceram na Bíblia Sagrada, você acaba encontrando ali uma chave para buscar um milagre na tua vida. Aquilo que nós tentamos mostrar para você, de que o cego usou seus sentidos para direcioná-lo a Cristo, aquilo que você viu que ele clamou reconhecendo Jesus como Rei, tudo aquilo, meus irmãos, é que abriu a porta para que o milagre acontecesse na vida dele. É preciso um comprometimento com a palavra em cima daquilo que você está buscando de Deus, tá bom? Põe a mão no ombro de quem está do teu lado, se você puder, e deixa Deus te usar para abençoar, em nome de Jesus. Deus querido, obrigado por este domingo, obrigado pela ministração da tua palavra, obrigado pela revelação da palavra do Senhor, obrigado por nos permitir ler com liberdade a palavra e nos aprofundar em detalhes que são muito importantes para nós. Obrigado, Deus, por cada vida que hoje nós pudemos alcançar pela pregação do Evangelho. Muito obrigado por repreender a fúria do inimigo. Muito obrigado por nos dar pão do céu. Obrigado por nos dar alimento espiritual. Agora eu te peço que esse alimento produza em nós mudança, transformação, produza vida eterna. Obrigado, meu Deus. Eu quero pedir que o Senhor leve cada um em paz para os nossos lares, guardados pela tua mão poderosa. Peço também que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do teu Espírito Santo seja com cada um de nós agora e para sempre. Tenha misericórdia de nós durante essa semana, tenha misericórdia de nós, ó Deus, em tudo que nós formos fazer. Não nos deixa cair, não nos deixa pecar. Deus, os nossos desafios desta semana eu coloco diante de Ti. Tudo aquilo que nós tivermos que vivenciar nesta semana, eu peço que o Senhor esteja conosco, dando-nos a vitória em nome de Jesus. Obrigado também, Senhor, eu coloco nas Tuas mãos aquele pastor a quem o Senhor me mostrou, o Senhor revelou. Toma aquele pastor nas Tuas mãos, Senhor, trabalha no coração dele, Senhor, livra aquela vida de todo mal, coloca aquela vida diante de Ti, Senhor. Peço que o Senhor guarda, livra para a glória do Teu nome. Muito obrigado mais uma vez, peço que o Senhor dê uma ótima semana ao teu povo, cheia de vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, aleluia. Deus te abençoe e te guarde, te dê uma ótima semana. Vamos estar juntos, queridos, durante essa semana, se Deus quiser. Deus te abençoe.